Boa noite, meu povo do Instagram também, que tá aqui. Hoje eu vou deixar vocês participando aqui e o pessoal da reunião de cá. E a gente vai começar um livro que eu nunca imaginei que eu fosse ter a vontade e o desejo cada vez mais de ler e entender ele. E, tipo assim, realmente o Senhor tem colocado no meu coração a vontade e o desejo de ler o livro de Levítico. E não só ler, mas fazer um devocional. Então, a gente agora vai entrar num período de fazer um capítulo de Levítico por dia. Então, vão ser... Quer ver? A gente vai começar Levítico 1 hoje. E a gente vai finalizar o livro de Levítico no dia 17 de abril, que são 27 capítulos, e depois a gente vai voltar para Hebreus, porque Hebreus conversa muito com o livro de Levíticos, por isso que a gente tá indo primeiro para Levíticos, antes de dar continuidade ao nosso devocional do Novo Testamento, entende? E já faz um tempo que o Senhor já tá colocando no meu coração esse negócio de ler e fazer um devocional de Levítico, Números e Deuteronômio, porque são livros que muitas vezes as pessoas acham que é um livro difícil, e na verdade eu vi que quando a gente muda a nossa ótica de como a gente vê o livro em si, tudo muda. Para começar, que o livro de Levítico, ele foi um livro... Para começar, o livro de Levítico, a gente só tem que atentar aqui. Antes disso, o que aconteceu no finalzinho do livro de Êxodo? No livro de Êxodo, no capítulo 40, acaba com Moisés finalizando de armar o tabernáculo e ungir todas as coisas e fazer tudo com o que o Senhor tinha pedido. Eu vou voltar aqui porque eu tinha anotado algumas coisas com relação a esses pontos que eu anotei do livro de Levítico. Gente, eu tô me perdendo nas minhas anotações, vocês até digitam. Eu escrevo tanto, mas tanto. Aqui. Relembrando o que aconteceu no finalzinho do livro de Êxodo. Moisés arma o tabernáculo no dia 1º de Nissan. E interessante que eu tô muito fascinada com esse assunto, porque a gente tá no 5º dia de Nissan, que começou na quinta-feira. Na verdade, do pôr do sol do dia 18 já começa a contar o primeiro dia de Nissan. 18 desse mês de março de 2026. Então foi o primeiro dia de Nissan. E é interessante que hoje a gente já tá no 5º dia, porque já passou do pôr do sol, né? Mais interessante que aqui, no último capítulo do livro de Êxodo, o que acontece? Moisés, o Senhor fala para Moisés armar o tabernáculo, né? No primeiro dia de Nissan. E organizando e montando como o Senhor ordenou. Então ele faz tudo como o Senhor ordenou. Moisés unge o tabernáculo e tudo que tá nele, e consagra tudo. Isso eu achei assim muito interessante, porque tem a questão que era um povo em que Deus que é santo, se faria presente no meio desse povo. Então por isso que ele colocava todas essas instruções no livro. Já começou antes no livro de Êxodo, desde como que era para ser feito o tabernáculo, né? Como que ele seria estruturado, os tecidos, com muitos detalhes. E depois no livro de Levítico vai ser mais a parte das normas, das regras, né? O que o sacerdote tem que fazer, o que tem que ser colocado, como que vão ser os sacrifícios. Então, o Senhor, ele dá uma forma do povo se purificar e de se colocar diante da presença dele. Então, o livro de Levítico, ele traz esse cuidado de Deus para que as pessoas pudessem se apresentar diante de Deus. Esse que é o intuito maior do livro de Levítico. E quando a gente entende o que finalizou aqui, né, no livro
de Êxodo. Para entender qual que é o contexto, a gente entende o que vai acontecer aqui no primeiro capítulo, que é o capítulo de hoje de Levítico, né? Capítulo 1. Então, outra coisa que eu anotei aqui do último capítulo de Êxodo. Fora isso, ele unge Arão e seus filhos, porque Arão era quem foi nomeado para ser o sumo sacerdote. E os seus filhos, eles seriam sacerdotes. E toda essa geração de Arão, os filhos, de geração em geração, eles seriam sacerdotes. Então, seria uma família de sacerdotes. Tanto que fala aqui no 40:15. Sacerdócio perpétuo, geração após geração. Então, a família de Arão foi consagrada para ser sacerdotes, uma família de sacerdotes. E por fim, deixa eu ver, depois que tudo tá pronto, a glória de Deus encheu o tabernáculo, que é as últimas partes aqui. E uma coisa que eu achei interessante, que eu notei aqui também, Moisés já não podia mais entrar no tabernáculo por causa da glória de Deus. E isso tá aqui do finalzinho do 40, a partir do 34. 40 a 34. Lembrando no último capítulo de Êxodo. Porque agora Deus se fazia presente ali. E o único que poderia entrar ali no Santos dos Santos e atravessar o véu era o sumo sacerdote. Ele era o único que poderia se colocar na presença de Deus. Então, a partir daí, Moisés já não pode entrar no tabernáculo. Daí é só os sacerdotes. E outra coisa que eu anotei aqui, que eu achei interessantíssimo nesse finalzinho de Êxodo aqui 40, é que a nuvem que direcionava o povo. Quando a nuvem ela ficava ali no templo, né, que era o tabernáculo, eles não saíam. Enquanto a nuvem não se erguesse, eles não saíam. Então, enquanto a nuvem estivesse ali, eles não continuavam viagem. Hora que a nuvem se erguia, aí eles desmontavam tudo ali e continuavam viagem. Lembrando que a gente está no período em que o povo de Israel está no deserto. E o Senhor deu uma forma, uma instrução para que eles pudessem fazer presente ali no meio do povo. Peraí que apareceu uma mensagem aqui. Pronto. Aí, o que eu achei interessante? De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. Isso eu achei interessante. E de noite, tinha fogo na nuvem que se podia ver de toda a casa de Israel. Isso eu acho fenomenal. E lembrando que eles estavam no deserto. No deserto, para quem não sabe, o deserto, ele fica muito quente durante o dia, mas durante a noite fica frio, porque é um lugar seco, de pouca umidade, né? Então, olha o cuidado, o zelo de Deus. Durante o dia era a nuvem, né? E durante a noite o fogo, né? Até para aquecer também as pessoas ali, né? O povo. E o Senhor guiava os israelitas em sua jornada. Como eu falei para você, a questão da nuvem, né? E agora o Senhor habita no meio do seu povo em um caminho, em seu caminho à terra prometida. Então, foi a forma que o Senhor se encontrou de se fazer presente ali no meio do povo, nessa jornada pelo deserto, né? Até a terra prometida, que era Canaã. E aí, sabendo disso, agora a gente pode entrar no nosso livro de Levítico, que é maravilhoso. E o primeiro capítulo ele vai tratar do holocausto, que é o sacrifício lá dos animais. Mas eu pontuei algumas coisas aqui que eu achei importante, pra gente não ficar muito ali na regra, mas entender a essência do livro de Levítico em si. Então vamos lá. Holocausto é oferta queimada no altar de animais, oferta ao Senhor. Ela podia ser gado ou rebanho, um cordeiro ou um cabrito, de 1 ano sem defeito. O que eu achei mais lindo desse capítulo? O Senhor, ele se atenta tanto à questão do cuidado, do zelo, que a oferta que é feita para Deus é o melhor. É a sua melhor oferta. É o que você tem de melhor. Aqui era o novilho que era macho, e não só isso, ele era sem defeito. Por que Jesus, o Senhor, ele aceita
a oferta de Abel e ele recusa a de Caim. Caim, a hora que ele vai fazer a oferta dele, ele pega do que ele tem ali sem se atentar a esse detalhe de pegar o melhor, diferente de Abel. Por mais que a ideia inicial tenha surgido de Caim, Abel, quando vai apresentar para Deus uma oferta, ele dá o seu melhor. Ele faz o seu melhor, ele dá dentro do que ele tinha de melhor para Deus. E você vai entender mais a fundo quando a gente for na oferta de cereal, nas outros tipos de oferta que tem aqui explicadinho, tintim por tintim, no livro de Levítico. Aí, o capítulo 1, então, fala do holocausto, né, que é essa parte dos animais. E eu vou começar lendo aqui. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, seja gado ou rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação no seu lugar. Vamos entender o que é propiciação. Propiciação do hebraico é reconciliar duas partes afastadas. Significa o ato de apaziguar a ira divina, ou seja, a ira de Deus, contra o pecado através de um sacrifício, tornando Deus favorável ao ser humano. Jesus Cristo, aí que tá, né? Para você entender. Quando você entende que essa propiciação, esse sacrifício, esse animal que é sacrificado, ele seja aceito como propiciação no seu lugar, é que ele é aceito para reconciliar você com Deus. E qual que é uma coisa mais linda do livro de Levítico? Aí você vai entender o que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Quando ele foi entregue como cordeiro, que por um único sacrifício, ele, cumpriu todo tudo isso que está escrito aqui no Levítico. E aí, depois do sacrifício de Jesus, ele ressignificou até a Páscoa e até o sacrifício. Depois de Jesus, ele, por ter sido uma oferta, ele ter sido o próprio sacrifício, como cordeiro pascual, e ele ter se entregado naquela cruz por nós, o derramamento do sangue dele cumpriu, essa propiciação que ensina aqui em Levítico. Aí eu até coloquei aqui, ó. Jesus é considerado a propiciação definitiva, tá? Em 1 João 2,2. Cuja morte na cruz satisfez a justiça de Deus e reconciliou a humanidade com ele, com o Senhor. Então, o sacrifício de Jesus reconciliou a gente com Deus. Restaura a comunhão entre Deus e nós. Eu escrevi aqui. E isso porque tá aqui no livro de Levítico. Como era feito. E aí você vai entender mais a fundo. Ixi, peraí que meu computador tá acabando a bateria. O pessoal que tá participando da parte aqui do Zoom, do Meet, na verdade, pra não cair pra eles, eu preciso colocar pra carregar. Peraí, só um minutinho. A gente entendendo melhor o livro de Levítico, você vai ver que o livro de Levítico não é um livro que é cansativo, não é tão bom de ler, mas quando você entender o que eu tô te falando. Ah, não, agora você aguenta aí, celular. Vou acelerar porque agora é o celular que tá acabando a bateria. Enfim, aí vocês entenderam essa parte até o 4, que fala da apropriação no seu lugar. Jesus, ele foi aceito como propiciação no nosso lugar. Isso que você tem que entender a essência daqui. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e derramarão em todos os lados do altar que está na entrada da tenda do encontro, ou seja, do tabernáculo,
né? Da tenda do encontro ali. Tá dentro do tabernáculo, na verdade. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo no altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. Aí o 9. As vísceras e as pernas serão lançadas à água e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É o holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Isso aqui eu acho interessante, que é no fogo e é agradável ao Senhor, né? Que se repete outras vezes. Depois tá assim: se a oferta for um holocausto de rebanho, um cordeiro, quer de cordeiro, quer de cabrito, oferecerá um macho sem defeito. De novo, um animal que é sem defeito. E Jesus era o quê? Ele era o cordeiro pascual e o cordeiro perfeito, porque ele nunca pecou. Olha a essência desse livro. Aí depois, o animal será morto do lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes, descendentes de Arão, derramarão o sangue do lado do altar. Este animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está do lado do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Pela segunda vez, né? Ele falou: se a oferta for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. Olha que interessante. E lembrando que lá em Lucas 22, do 22 ao 24, Maria, a mãe de Jesus, quando eles vão apresentar Jesus no templo, ela ofereceu 2 aves para sua purificação após o nascimento de Jesus. Então, para você ver que Jesus cumpriu tintim por tintim, ele e a família dele, da lei, né? Que tá basicamente aqui no livro de Levítico, Números e Deuteronômios. Então, para ver que, tipo, Jesus veio para cumprir toda a lei. E isso tá tão claro, tão claro. Fica aqui e fica lá no livro do Novo Testamento que a gente estava lendo, igual de Lucas, que ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu. E não quer dizer que que a lei não esteja mais valendo, mas que ele cumpriu toda ela. É diferente. Aí depois tá assim: o sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e queimará e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e jogará no lado leste do altar, onde ficará as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Pela 3ª vez ele fala isso. Então aqui deixa muito bem claro o que é o holocausto e como ele deveria ser feito. E fica muito bem claro com o Senhor falando 3 vezes que é um holocausto, 2 pontos, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Então, esse foi o primeiro capítulo. E eu anotei aqui também: macho sem defeito era considerado o mais valioso, portanto, o mais apropriado para ser oferta mais preciosa a Deus. O mais valioso, mais precioso é para Deus. Isso que eu acho assim magnífico, maravilhoso. E assim a gente finaliza hoje, então, o nosso devocional do primeiro capítulo de Levítico. E eu vou pensar depois se eu vou deixar o pessoal do YouTube e do Instagram, ou se eu vou fazer só no Instagram e depois lançar lá no meu YouTube. E se vocês tiverem dúvidas, pode ir mandando.
E vamos juntos, porque nesses 27 dias a gente vai ler todo o livro de Levítico. E vocês vão ver como é uma leitura leve e como tem propósito. E quando você entender a essência que está por trás, você vai entender melhor o sacrifício de Jesus e tudo que foi explicado aqui por Deus no livro de Levítico, pelo Senhor. E é isso. Para finalizar, vamos fazer uma oração. E antes que acabe minha bateria aqui no Instagram. Senhor, a Te rendemos graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de estar aprofundando na Sua palavra, entendendo mais da Sua palavra. Obrigada por ter despertado no meu coração e a vontade de ler o livro de Levítico, de degustar e de ir mais a fundo nos princípios e nos valores, na essência que tem no livro de Levítico, Pai. Que nesses 27 dias que a gente vai tratar um capítulo por dia, o Senhor possa revelar ao nosso coração o que o Senhor deseja trazer, que é essencial do seu livro, das suas leis, Pai, pra gente viver e aplicar no nosso dia, que a gente possa entender de forma sobrenatural coisas que a gente não entendia até ontem, Pai, e que escamas caiam e que o nosso coração se abra para entender a essência do livro de Levítico, e que a gente possa entender o que o Senhor deseja e falar ao nosso coração, e que a gente entenda e viva e pratique ainda no dia de hoje, Pai. Para a glória e honra do nome do Senhor, que cada uma dessas famílias sejam abençoadas com a Sua palavra e com o discernimento que o Senhor traz em cada uma dessas lives. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Bora! E foi, meu povo! Maravilhoso, né? Amanhã, o capítulo 2 é oferta de cereal. Isso aí. Até amanhã. Beijo pra vocês do YouTube e beijo pra vocês do Instagram. Encerrar aqui.